a missão lunar Chandrayaan-3, promovida como um marco tecnológico para a Índia, simboliza mais do que um avanço técnico ou geopolítico. Seu sucesso ao alcançar o Polo Sul da Lua, uma região eternamente obscurecida e congelada por bilhões de anos, marca a inserção definitiva do país asiático no cenário espacial global. Os primeiros resultados confirmaram essas expectativas. No entanto, foi o achado de um material completamente desconhecido, não classificado por nenhuma tabela periódica ou base de dados científica, que alterou radicalmente o curso da missão. Dados corrompidos, respostas lentas e movimentos erráticos indicam não uma falha aleatória, mas uma degradação progressiva dos circuitos em função de um ambiente hostil de natureza não térmica nem mecânica, mas provavelmente eletromagnética. O silêncio subsequente da nave foi oficialmente atribuído a uma pane técnica, mas relatos extraoficiais dos engenheiros envolvidos sugerem outra narrativa, mais coerente com os dados coletados antes da interrupção das comunicações. A semelhança entre os mapas subterrâneos e mandalas sagradas de milhares de anos indica, no mínimo, uma convergência simbólica ou matemática que transcende o acaso, em uma área lunar jamais explorada anteriormente. Ótimo! Então este é o momento ideal. Inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. A resposta pública tem sido marcada por silêncio institucional e especulação popular. Isso exige não apenas uma revisão da física de partículas, mas também da história da exploração espacial, com atenção redobrada a lacunas, falhas e ocultamentos que podem ter ocorrido em missões anteriores de outras nações. O silêncio em torno de descobertas semelhantes pode não ser fruto de negligência, mas de uma política deliberada de contenção informacional. O caso Chandrayaan-3, portanto, não é apenas uma anomalia científica, é um divisor de águas para os paradigmas da ciência e da civilização. O vácuo informacional permite que narrativas alternativas ganhem força, incluindo hipóteses conspiratórias, teológicas e pseudo-arqueológicas. Contudo, o verdadeiro desafio não está em escolher entre ceticismo e fantasia, mas em reconhecer que as evidências apontam para uma situação cuja complexidade excede os instrumentos teóricos atualmente disponíveis. É justamente essa insuficiência teórica que exige uma resposta interdisciplinar, envolvendo astrofísica, engenharia, epistemologia, história das religiões e geopolítica. Assim, você acompanha em primeira mão todas as análises futuras sobre descobertas que desafiam os limites do conhecimento humano. Implica que a humanidade não apenas não é a primeira espécie a alcançar certos marcos técnicos, como talvez nem seja a primeira a pisar naquele território. Tal hipótese altera de maneira drástica a posição ontológica da espécie humana no cosmos. A possibilidade de que existam menos ou tenham existido formas de inteligência não humana com capacidade de criar ambientes ocultos à detecção, capazes de manipular campos energéticos de maneira precisa, impõe uma revisão urgente dos modelos científicos, filosóficos e até políticos com os quais interpretamos a realidade. Se essas figuras sagradas da cosmologia védica representavam portais ou estruturas celestes, e agora encontram eco em formações físicas na Lua, há que se reconsiderar profundamente o papel do conhecimento ancestral na codificação de informações cosmológicas. Isso não significa aceitar automaticamente hipóteses esotéricas, mas sim reconhecer que saberes antigos podem ter operado com base em observações astronômicas ou experiências não compreendidas nos padrões atuais de epistemologia científica.
torna-se inevitável também considerar as implicações para a segurança internacional. Se a tecnologia encontrada for replicável ou explorável, ela poderá conferir vantagens desproporcionais a qualquer nação ou grupo que a dominar. Isso explica a mobilização de recursos militares e diplomáticos logo após a falha do rover. A Lua, antes vista como um território neutro e inóspito, passa a ser considerada um espaço geoestratégico com relevância militar. A ausência de tratados claros sobre propriedade e exploração de artefatos extraterrestres apenas agrava esse cenário, expondo lacunas jurídicas e diplomáticas que podem gerar disputas nos próximos anos. Relatórios de distúrbios eletromagnéticos detectados por satélites norte-americanos corroboram a hipótese de que algo naquela região afetava não apenas equipamentos no solo, mas também instrumentos em órbita. Diferentemente de qualquer substância natural previamente catalogada, esse material apresentava comportamentos inesperados ao interagir com radiações eletromagnéticas. A questão não é apenas a detecção de um novo tipo de material, mas o possível surgimento de uma nova física, uma reformulação dos limites atuais do conhecimento sobre a matéria, energia e estrutura do universo. A sugestão de que o material possui propriedades fotônicas negativas, sendo capaz de curvar ou mesmo anular campos eletromagnéticos, aponta para uma tecnologia que transcende tudo o que conhecemos. Isso altera radicalmente as perspectivas sobre invisibilidade, detecção remota, transmissão de energia e até mesmo propulsão. A possibilidade de que tais características sejam fruto de engenharia intencional remete inevitavelmente à hipótese de artefatos não humanos, uma noção ainda considerada marginal pela ciência oficial, mas que encontra aqui sua mais forte evidência empírica. Em vez de refletir a luz ou absorvê-la de forma previsível, ele parecia literalmente consumir energia eletromagnética, criando distorções que afetavam sensores e sistemas do rover Pragan. A descrição de uma esponja de energia feita por um dos engenheiros da missão não apenas indica propriedades inéditas, mas sugere um padrão ativo de interferência com o ambiente ao redor, algo que não pode ser atribuído a uma formação acidental. Ao contrário de outras missões voltadas para áreas já mapeadas e iluminadas da superfície, Lunar Chandrayaan-3 escolheu deliberadamente um ponto de difícil acesso e escassa visibilidade solar. Linhas retas, ângulos precisos e repetições estruturais que se assemelham mais à arquitetura do que à geologia natural indicam um grau de intencionalidade incompatível com processos meramente geológicos. A presença dessas estruturas em uma área até então inexplorada da Lua levanta questões substanciais sobre a origem e o propósito do que ali se encontra. A hipótese de uma cidade subterrânea, seja ela desabitada ou funcional, rompe com os paradigmas atuais da astrobiologia, arqueologia espacial e ciência dos materiais. Não se trata de um simples achado mineral ou geomorfológico, mas da detecção de algo que, em termos lógicos, só pode ter sido projetado e construído, seja por uma inteligência anterior à nossa, seja por processos naturais ainda completamente fora da nossa compreensão. O que já demonstrava, desde o início, uma intenção de transcender as metas convencionais da exploração espacial. A precisão milimétrica do pouso, superando a falha anterior da missão Chandrayaan-2, já foi por si só um feito notável de engenharia. Contudo, os dados revelados após a chegada transformaram essa missão em algo mais enigmático e inquietante do que qualquer um poderia prever. O objetivo declarado da missão era encontrar gelo de água e elementos minerais valiosos, como magnésio, alumínio e sílica, cuja abundância poderia fornecer recursos para futuras bases lunares,
ou mesmo para exploração interplanetária. A descoberta de padrões geométricos subterrâneos, revelados por sondagens de radar, agravou ainda mais o mistério. A falha do rover Pragan, que ocorreu logo após ele atravessar a região mais densa da anomalia, fortaleceu as especulações sobre a interferência direta do material desconhecido com os sistemas eletromecânicos da sonda, o envolvimento imediato de agências espaciais estrangeiras, exigindo acesso aos dados brutos coletados pela Índia, revela a gravidade das implicações geopolíticas e científicas da descoberta. A comparação posterior feita por arqueólogos entre as estruturas geométricas encontradas no subsolo lunar e os padrões simbólicos do Rig Veda introduz uma dimensão ainda mais complexa à análise. A presença de estruturas possivelmente artificiais. Você chegou até aqui com atenção? Nesse contexto em paralelo, os desdobramentos dessa missão indicam que a Lua pode não ser apenas um corpo celeste inerte, mas um repositório de estruturas e materiais que escapam à nossa taxonomia atual. Se os dados liberados até o momento representam apenas uma fração do que foi realmente coletado pela missão Chandrayaan-3, torna-se plausível supor que informações ainda mais relevantes estejam sendo mantidas sob sigilo por razões que vão além da prudência científica. A liberação seletiva de informações e os padrões de resposta evasiva observados nas declarações oficiais sugerem a existência de uma estratégia de contenção, possivelmente coordenada com outras potências espaciais. Nesse cenário, o conteúdo completo dos registros de telemetria, imagens de radar, subterrâneo e espectrometria do material anômalo seria decisivo para confirmar ou refutar qualquer hipótese sobre a artificialidade da estrutura ou a natureza física do composto descoberto. O problema central dessa hipótese é sua verificabilidade. Como se comprova a artificialidade de uma estrutura sem acesso direto, sem amostras físicas e com base apenas em dados remotos? No entanto, a possibilidade de haver atividade eletromagnética, térmica ou gravitacional latente modifica essa concepção. O que antes era considerado um deserto cósmico pode, na realidade, ocultar formas de atividade que apenas agora se tornam detectáveis com a tecnologia apropriada. A ausência de precedentes torna essa discussão extremamente difícil. Intervir, explorar, conter, dialogar. Cada uma dessas possibilidades levanta dilemas morais e práticos. Intervenção pode provocar reações inesperadas. Contenção pode ser impossível. Exploração pode violar princípios que ainda nem sabemos que existem. O próprio conceito de relação com o outro precisa ser reformulado, se estivermos falando de uma inteligência não humana, não comunicável pelos meios tradicionais, e talvez nem biologicamente análoga à nossa espécie. Isso implicaria transparência nos dados, partilha de tecnologia e uma suspensão temporária de rivalidades geopolíticas em nome de uma causa maior. A ideia de que já compreendemos os fundamentos do universo é desmentida por um único achado que contradiz múltiplas leis da física, tal como hoje as conhecemos. Isso não significa abandonar a ciência, mas redimensioná-la, integrando-a com novos modelos epistemológicos que sejam capazes de lidar com o inusitado sem negar sua existência. A ciência não pode continuar operando como uma fortaleza de dogmas. Precisa se tornar uma arena de abertura radical ao novo, mesmo quando esse novo se apresenta na forma do absolutamente inesperado. A abertura a essa transformação talvez seja o maior legado possível da missão lunar indiana, cujo impacto filosófico, político e científico ainda está apenas começando a ser compreendido. Dada a tendência atual ao protecionismo tecnológico e à competição estratégica no espaço, isso parece improvável. No entanto, a magnitude da descoberta pode pressionar lideranças políticas a adotar uma postura mais colaborativa, ao menos no curto prazo. A longo prazo, é mais provável que surja uma corrida por domínio tecnológico, na qual o conhecimento extraído da anomalia seja convertido em supremacia militar, econômica e científica. A detecção de variações térmicas intensas em uma região sem incidência solar, por exemplo, indica fontes de energia interna ou processos desconhecidos em curso. O impacto psicológico, religioso
epistemológico e cultural seria imenso. A narrativa do excepcionalismo humano seria confrontada por dados empíricos irrefutáveis, exigindo uma redefinição não apenas da história da humanidade, mas da própria ontologia do real. Filosofias baseadas em princípios antropocêntricos entrariam em colapso, assim como muitos sistemas de crença. Por outro lado, novas possibilidades de entendimento do cosmos, novas formas de cooperação interestelar, menos ainda que hipotéticas, se abririam. O desafio seria manter a coesão social e epistêmica durante a transição para esse novo paradigma, incompatíveis com a inércia geológica esperada de uma superfície exposta há bilhões de anos ao vácuo espacial. Isso sugere não apenas presença de energia, mas sua liberação controlada, menos o que remete inevitavelmente à possibilidade de funcionamento de mecanismos ainda ativos. A resposta a essa pergunta exige o desenvolvimento de novos protocolos epistemológicos nos quais a ausência de dados completos não seja razão para a negação da hipótese, mas sim um estímulo à criação de modelos probabilísticos, robustos, que permitam inferências baseadas na convergência de múltiplos indicadores indiretos. A ausência dessas informações no domínio público reforça a percepção de que há mais em jogo do que simples ciência. A lógica da geopolítica tecnológica opera com base na assimetria do conhecimento. E quem primeiro compreende e aplica as implicações práticas de uma nova física tem a vantagem irreversível na arena internacional. A detecção de campos variáveis, distorções eletromagnéticas e falhas em equipamentos próximos reforça essa possibilidade. Se confirmada, estaríamos diante não apenas de um artefato tecnológico abandonado, mas de uma instalação funcional cuja lógica de operação escapa ao nosso entendimento atual. Isso reconfigura a equação do risco. Não estamos apenas diante de uma relíquia a ser estudada, mas potencialmente de um sistema ativo, cuja interação com sondas humanas pode disparar respostas imprevisíveis, tanto tecnológicas quanto ambientais. A dificuldade em classificar o material encontrado remete a uma limitação ontológica da ciência contemporânea. Sua dependência de modelos preexistentes para nomear e categorizar qualquer novo fenômeno. Quando um dado empírico não se encaixa em nenhuma estrutura explicativa vigente, ele tende a ser tratado como erro experimental, ilusão de medição ou, em casos extremos, como anomalia a ser descartada. A cosmologia védica, frequentemente relegada ao campo do misticismo ou da mitologia, possui em seu núcleo descritivo uma sofisticação matemática que ainda hoje é objeto de estudos acadêmicos. A presença de mandalas com geometrias altamente precisas e sua vinculação a mapas estelares sugere que os antigos videntes da tradição védica não estavam simplesmente descrevendo visões espirituais, mas possivelmente mapeando realidades físicas com uma linguagem simbólica compatível com os recursos cognitivos e epistemológicos de sua época. Se tais mandalas correspondem estruturalmente às formações geométricas detectadas no subsolo lunar, estamos diante de uma possibilidade perturbadora, a de que antigos conhecimentos humanos, muito antes do surgimento da ciência moderna, já codificavam informações astronômicas, com base em algum tipo de acesso empírico ou intuitivo à realidade cósmica. Isso não implica aceitar sem crítica teorias pseudo-históricas, mas convida à reavaliação rigorosa do papel da sabedoria ancestral como possível repositório de conhecimento real. Contudo, a persistência das propriedades observadas, menos absorção de radiação, distorção eletromagnética, invisibilidade sensorial não pode ser explicada nem por erro instrumental, nem por interferências aleatórias. Isso exige uma abertura epistemológica que vá além da lógica positivista tradicional, permitindo que modelos teóricos alternativos sejam ao menos formulados com base nos dados disponíveis, mesmo que eles ainda não possam ser verificados por métodos convencionais. A correlação entre padrões subterrâneos lunares e estruturas cosmológicas védicas adiciona uma camada de complexidade que ultrapassa o campo das coincidências simbólicas. A noção de estrutura alienígena permanece como uma das hipóteses mais especulativas, mas não pode ser descartada a priori se as evidências empíricas continuarem a apontar para a intencionalidade,
complexidade funcional e ausência de correlação com qualquer processo natural conhecido. Nesse ponto, torna-se inevitável considerar a hipótese de que tais estruturas possam não apenas ter sido criadas, mas também ainda estar operando, ainda que em um estado de latência ou manutenção mínima. Ao extrapolar essas considerações para o plano estratégico, emerge uma questão incontornável: qual deve ser a postura ética e política da humanidade diante da descoberta de estruturas não humanas em seu próprio satélite natural? Mais ainda, é preciso discutir as implicações sociais de uma eventual confirmação pública dessa descoberta. Está achando tudo isso fascinante? Então curta agora este vídeo e compartilhe com quem você sabe que também se interessa por descobertas, que colocam em xeque o que entendemos como realidade. Em termos práticos, a continuidade das investigações depende de uma coalizão internacional que seja capaz de estabelecer protocolos comuns para a exploração e análise do local. No plano teórico, o episódio Chandrayaan-3 força a ciência a encarar seus próprios limites com mais honestidade. Se os dados liberados até o momento representam apenas uma fração do que foi realmente coletado pela missão Chandrayaan-3, torna-se plausível supor que informações ainda mais relevantes estejam sendo mantidas sob sigilo por razões que vão além da prudência científica. Quando um dado empírico não se encaixa em nenhuma estrutura explicativa vigente, ele tende a ser tratado como erro experimental, ilusão de medição ou, em casos extremos, como anomalia a ser descartada. A cosmologia védica, frequentemente relegada ao campo do misticismo ou da mitologia, possui em seu núcleo descritivo uma sofisticação matemática que ainda hoje é objeto de estudos acadêmicos. O problema central dessa hipótese é sua verificabilidade. Como se comprova a artificialidade de uma estrutura sem acesso direto, sem amostras físicas e com base apenas em dados remotos? A resposta a essa pergunta exige o desenvolvimento de novos protocolos epistemológicos, nos quais a ausência de dados completos não seja razão para a negação da hipótese. A detecção de campos variáveis, distorções eletromagnéticas e falhas em equipamentos próximos reforça essa possibilidade. A ausência de precedentes torna essa discussão extremamente difícil. Intervir, explorar, conter, dialogar, o impacto psicológico, religioso, epistemológico e cultural seria imenso. A narrativa do excepcionalismo humano seria confrontada por dados empíricos irrefutáveis, exigindo uma redefinição não apenas da história da humanidade, mas da própria ontologia do real. Filosofias baseadas em princípios antropocêntricos entrariam em colapso, assim como muitos sistemas de crença. A ideia de que já compreendemos os fundamentos do universo é desmentida por um único achado que contradiz múltiplas leis da física tal como hoje as conhecemos. Isso não significa abandonar a ciência, mas redimensioná-la, integrando-a com novos modelos epistemológicos que sejam capazes de lidar com o inusitado sem negar sua existência. A ciência não pode continuar operando como uma fortaleza de dogmas. Precisa se tornar uma arena de abertura radical ao novo, mesmo quando esse novo se apresenta na forma do absolutamente inesperado. A abertura a essa transformação talvez seja o maior legado possível da missão lunar indiana, cujo impacto filosófico, político e científico ainda está apenas começando a ser compreendido. Por outro lado, novas possibilidades de entendimento do cosmos, novas formas de cooperação interestelar, menos ainda que hipotéticas se abririam. O desafio seria manter a coesão social e epistêmica durante a transição para esse novo paradigma. Cada uma dessas possibilidades levanta dilemas morais e práticos. Intervenção pode provocar reações inesperadas. Contenção pode ser impossível. Exploração pode violar princípios que ainda nem sabemos que existem. Então curta agora este vídeo e compartilhe com quem você sabe que também se interessa por descobertas que colocam em xeque o que entendemos como realidade. Isso implicaria transparência nos dados, partilha de tecnologia e uma suspensão temporária de rivalidades geopolíticas em nome de uma causa maior. Dada a tendência atual ao protecionismo tecnológico e à competição estratégica no espaço, isso parece improvável. No entanto,
A magnitude da descoberta pode pressionar lideranças políticas a adotar uma postura mais colaborativa, ao menos no curto prazo. A longo prazo, é mais provável que surja uma corrida por domínio tecnológico, na qual o conhecimento extraído da anomalia seja convertido em supremacia militar, econômica e científica. O próprio conceito de relação com o outro precisa ser reformulado, se estivermos falando de uma inteligência não humana, não comunicável pelos meios tradicionais, e talvez nem biologicamente análoga à nossa espécie. Se confirmada, estaríamos diante não apenas de um artefato tecnológico abandonado, mas de uma instalação funcional, cuja lógica de operação escapa ao nosso entendimento atual. Isso reconfigura a equação do risco. Não estamos apenas diante de uma relíquia a ser estudada, mas potencialmente de um sistema ativo, cuja interação com sondas humanas pode disparar respostas imprevisíveis, tanto tecnológicas quanto ambientais, mas sim um estímulo à criação de modelos probabilísticos, robustos que permitam inferências baseadas na convergência de múltiplos indicadores indiretos. A presença de mandalas com geometrias altamente precisas e sua vinculação a mapas estelares sugere que os antigos videntes da tradição védica não estavam simplesmente descrevendo visões espirituais. No entanto, a possibilidade de haver atividade eletromagnética, térmica ou gravitacional latente modifica essa concepção. O que antes era considerado um deserto cósmico pode, na realidade, ocultar formas de atividade que apenas agora se tornam detectáveis com a tecnologia apropriada. A detecção de variações térmicas intensas em uma região sem incidência solar, por exemplo, indica fontes de energia interna ou processos desconhecidos em curso incompatíveis com a inércia geológica, esperada de uma superfície exposta há bilhões de anos ao vácuo espacial. Isso sugere não apenas presença de energia, mas sua liberação controlada, menos o que remete inevitavelmente à possibilidade de funcionamento de mecanismos ainda ativos, mas possivelmente mapeando realidades físicas com uma linguagem simbólica compatível com os recursos cognitivos e epistemológicos de sua época. Se tais mandalas correspondem estruturalmente às formações geométricas detectadas no subsolo lunar, estamos diante de uma possibilidade perturbadora, a de que antigos conhecimentos humanos, muito antes do surgimento da ciência moderna, já codificavam informações astronômicas com base em algum tipo de acesso empírico ou intuitivo à realidade cósmica. Isso não implica aceitar sem crítica teorias pseudo-históricas, mas convida à reavaliação rigorosa do papel da sabedoria ancestral como possível repositório de conhecimento real. Contudo, a persistência das propriedades observadas menos absorção de radiação, distorção eletromagnética, invisibilidade sensorial não pode ser explicada nem por erro instrumental, nem por interferências aleatórias. Isso exige uma abertura epistemológica que vá além da lógica positivista tradicional, permitindo que modelos teóricos alternativos sejam ao menos formulados com base nos dados disponíveis, mesmo que eles ainda não possam ser verificados por métodos convencionais. A liberação seletiva de informações e os padrões de resposta evasiva observados nas declarações oficiais sugerem a existência de uma estratégia de contenção, possivelmente coordenada com outras potências espaciais. Nesse cenário, o conteúdo completo dos registros de telemetria, imagens de radar subterrâneo e espectrometria do material anômalo seria decisivo para confirmar ou refutar qualquer hipótese sobre a artificialidade da estrutura ou a natureza física do composto descoberto. A ausência dessas informações no domínio público reforça a percepção de que há mais em jogo do que simples ciência. A lógica da geopolítica tecnológica opera com base na simetria do conhecimento, e quem primeiro compreende e aplica as implicações práticas de uma nova física tem a vantagem irreversível na arena internacional. A dificuldade em classificar o material encontrado remete a uma limitação ontológica da ciência contemporânea, sua dependência de modelos preexistentes para nomear e categorizar qualquer novo fenômeno. A correlação entre padrões subterrâneos lunares e estruturas cosmológicas védicas adiciona uma camada de complexidade que ultrapassa o campo das coincidências simbólicas.
A noção de estrutura alienígena permanece como uma das hipóteses mais especulativas, mas não pode ser descartada a priori se as evidências empíricas continuarem a apontar para intencionalidade, complexidade funcional e ausência de correlação com qualquer processo natural conhecido. O silêncio da Lua, mencionado como metáfora do desconhecido, torna-se aqui literal. A ausência de qualquer atividade acústica ou atmosférica impede qualquer comunicação no espectro sonoro. Nesse ponto, torna-se inevitável considerar a hipótese de que tais estruturas possam não apenas ter sido criadas, mas também ainda estar operando, ainda que em um estado de latência ou manutenção mínima. Ao extrapolar essas considerações para o plano estratégico, emerge uma questão incontornável: qual deve ser a postura ética e política da humanidade diante da descoberta de estruturas não humanas em seu próprio satélite natural? Mais ainda, é preciso discutir as implicações sociais de uma eventual confirmação pública dessa descoberta. Está achando tudo isso fascinante? Em termos práticos, a continuidade das investigações depende de uma coalizão internacional que seja capaz de estabelecer protocolos comuns para a exploração e análise do local. No plano teórico, o episódio Chandrayaan-3 força a ciência a encarar seus próprios limites com mais honestidade. Se os dados liberados até o momento representam apenas uma fração do que foi realmente coletado pela missão Chandrayaan-3, torna-se plausível supor que informações ainda mais relevantes estejam sendo mantidas sob sigilo por razões que vão além da prudência científica. A liberação seletiva de informações e os padrões de resposta evasiva observados nas declarações oficiais sugerem a existência de uma estratégia de contenção, possivelmente coordenada com outras potências espaciais. Nesse cenário, o conteúdo completo dos registros de telemetria, imagens de radar subterrâneo e espectrometria do material anômalo seria decisivo para confirmar ou refutar qualquer hipótese sobre a artificialidade da estrutura ou a natureza física do composto descoberto. A ausência dessas informações no domínio público reforça a percepção de que há mais em jogo do que simples ciência. A lógica da geopolítica tecnológica opera com base na assimetria do conhecimento. E quem primeiro compreende e aplica as implicações práticas de uma nova física tem a vantagem irreversível na arena internacional. A dificuldade em classificar o material encontrado remete a uma limitação ontológica da ciência contemporânea, sua dependência de modelos pré-existentes para nomear e categorizar qualquer novo fenômeno. Quando um dado empírico não se encaixa em nenhuma estrutura explicativa vigente, ele tende a ser tratado como erro experimental, ilusão de medição ou, em casos extremos, como anomalia a ser descartada. Contudo, a persistência das propriedades observadas menos absorção de radiação, distorção eletromagnética, invisibilidade sensorial não pode ser explicada nem por erro instrumental, nem por interferências aleatórias. Isso exige uma abertura epistemológica, que vá além da lógica positivista tradicional, permitindo que modelos teóricos alternativos sejam ao menos formulados com base nos dados disponíveis, mesmo que eles ainda não possam ser verificados por métodos convencionais. A correlação entre padrões subterrâneos lunares e estruturas cosmológicas védicas adiciona uma camada de complexidade que ultrapassa o campo das coincidências simbólicas. A cosmologia védica, frequentemente relegada ao campo do misticismo ou da mitologia, possui em seu núcleo descritivo uma sofisticação matemática que ainda hoje é objeto de estudos acadêmicos. A presença de mandalas com geometrias altamente precisas e sua vinculação a mapas estelares sugere que os antigos videntes da tradição védica não estavam simplesmente descrevendo visões espirituais, mas possivelmente mapeando realidades físicas com uma linguagem simbólica, compatível com os recursos cognitivos e epistemológicos de sua época.
se tais mandalas correspondem estruturalmente às formações geométricas detectadas no subsolo lunar. Estamos diante de uma possibilidade perturbadora, a de que antigos conhecimentos humanos, muito antes do surgimento da ciência moderna, já codificavam informações astronômicas com base em algum tipo de acesso empírico ou intuitivo à realidade cósmica. Isso não implica aceitar sem crítica teorias pseudo-históricas, mas convida à reavaliação rigorosa do papel da sabedoria ancestral como possível repositório de conhecimento real. A noção de estrutura alienígena permanece como uma das hipóteses mais especulativas, mas não pode ser descartada a priori se as evidências empíricas continuarem a apontar para intencionalidade, complexidade funcional e ausência de correlação com qualquer processo natural conhecido. O problema central dessa hipótese é sua verificabilidade, como se comprova a artificialidade de uma estrutura sem acesso direto, sem amostras físicas e com base apenas em dados remotos. A resposta a essa pergunta exige o desenvolvimento de novos protocolos epistemológicos, nos quais a ausência de dados completos não seja razão para a negação da hipótese, mas sim um estímulo à criação de modelos probabilísticos robustos que permitam inferências baseadas na convergência de múltiplos indicadores indiretos. O silêncio da Lua, mencionado como metáfora do desconhecido, torna-se aqui literal a ausência de qualquer atividade acústica ou atmosférica impede qualquer comunicação no espectro sonoro. No entanto, a possibilidade de haver atividade eletromagnética, térmica ou gravitacional latente modifica essa concepção. O que antes era considerado um deserto cósmico pode, na realidade, ocultar formas de atividade que apenas agora se tornam detectáveis com a tecnologia apropriada. A detecção de variações térmicas intensas em uma região sem incidência solar, por exemplo, indica fontes de energia interna ou processos desconhecidos em curso incompatíveis com a inércia geológica esperada de uma superfície exposta há bilhões de anos ao vácuo espacial. Isso sugere não apenas presença de energia, mas sua liberação controlada, menos o que remete inevitavelmente à possibilidade de funcionamento de mecanismos ainda ativos. Nesse ponto, torna-se inevitável considerar a hipótese de que tais estruturas possam não apenas ter sido criadas, mas também ainda estar operando, ainda que em um estado de latência ou manutenção mínima. A detecção de campos variáveis, distorções eletromagnéticas e falhas em equipamentos próximos reforça essa possibilidade. Se confirmada, estaríamos diante não apenas de um artefato tecnológico abandonado, mas de uma instalação funcional, cuja lógica de operação escapa ao nosso entendimento atual. Isso reconfigura a equação do risco. Não estamos apenas diante de uma relíquia a ser estudada, mas potencialmente de um sistema ativo, cuja interação com sondas humanas pode disparar respostas imprevisíveis, tanto tecnológicas quanto ambientais. Ao extrapolar essas considerações para o plano estratégico, emerge uma questão incontornável: qual deve ser a postura ética e política da humanidade diante da descoberta de estruturas não humanas em seu próprio satélite natural? A ausência de precedentes torna essa discussão extremamente difícil. Intervir, explorar, conter, dialogar. Cada uma dessas possibilidades levanta dilemas morais e práticos. Intervenção pode provocar reações inesperadas. Contenção pode ser impossível. Exploração pode violar princípios que ainda nem sabemos que existem. O próprio conceito de relação com o outro precisa ser reformulado, se estivermos falando de uma inteligência não humana, não comunicável pelos meios tradicionais, e talvez nem biologicamente análoga à nossa espécie. Mas ainda é preciso discutir as implicações sociais
de uma eventual confirmação pública dessa descoberta. O impacto psicológico, religioso, epistemológico e cultural seria imenso. A narrativa do excepcionalismo humano seria confrontada por dados empíricos irrefutáveis, exigindo uma redefinição não apenas da história da humanidade, mas da própria ontologia do real. Filosofias baseadas em princípios antropocêntricos entrariam em colapso, assim como muitos sistemas de crença. Por outro lado, novas possibilidades de entendimento do cosmos, novas formas de cooperação interestelar, menos ainda que hipotéticas, se abririam. O desafio seria manter a coesão social e epistêmica durante a transição para esse novo paradigma. Tá achando tudo isso fascinante? Então curta agora este vídeo e compartilhe com quem você sabe que também se interessa por descobertas que colocam em xeque o que entendemos como realidade. Em termos práticos, a continuidade das investigações depende de uma coalizão internacional que seja capaz de estabelecer protocolos comuns para a exploração e análise do local. Isso implicaria transparência nos dados, partilha de tecnologia e uma suspensão temporária de rivalidades geopolíticas em nome de uma causa maior. Dada a tendência atual ao protecionismo tecnológico e à competição estratégica no espaço, isso parece improvável. No entanto, a magnitude da descoberta pode pressionar lideranças políticas a adotar uma postura mais colaborativa, ao menos no curto prazo. A longo prazo, é mais provável que surja uma corrida por domínio tecnológico, na qual o conhecimento extraído da anomalia seja convertido em supremacia militar, econômica e científica. No plano teórico, o episódio Chandrayaan-3 força a ciência a encarar seus próprios limites com mais honestidade. A ideia de que já compreendemos os fundamentos do universo é desmentida por um único achado que contradiz múltiplas leis da física, tal como hoje as conhecemos. Isso não significa abandonar a ciência, mas redimensioná-la, integrando-a com novos modelos epistemológicos que sejam capazes de lidar com o inusitado sem negar sua existência. A ciência não pode continuar operando como uma fortaleza de dogmas. Precisa se tornar uma arena de abertura radical ao novo, mesmo quando esse novo se apresenta na forma do absolutamente inesperado. A abertura a essa transformação talvez seja o maior legado possível da missão lunar indiana, cujo impacto filosófico, político e científico ainda está apenas começando a ser compreendido. Esse conjunto de descobertas obriga a uma inflexão estrutural no modo como pensamos o cosmos, a ciência e a própria condição humana. O que antes era considerado ficção especulativa torna-se objeto legítimo de investigação empírica. O universo, longe de ser um cenário inócuo, revela-se um campo denso de estruturas, materiais e inteligências que escapam à lógica da evolução terrestre. Esse reconhecimento inaugura uma nova fase da história do conhecimento, na qual a fronteira entre o natural e o artificial, entre o físico e o simbólico, entre o humano e o outro, se dissolve de forma irreversível. A partir desse ponto, todo discurso científico sério deve admitir que opera em meio a zonas de opacidade e que, portanto, sua função não é declarar certezas, mas explorar hipóteses. O caso da missão Chandrayaan-3 é exemplar nesse sentido. Ele nos mostra que, mesmo diante de evidências disruptivas, a racionalidade pode e deve perseverar. A lucidez consiste justamente em manter o rigor quando os dados ameaçam o conforto dos modelos herdados. E esse rigor exige coragem. Coragem de enfrentar o real em sua estranheza. Coragem de reformular as categorias de pensamento. Coragem de admitir que o desconhecido não é um erro de leitura, mas um convite à ampliação do escopo do compreensível. O material com propriedades fotônicas negativas, as estruturas geométricas ocultas à interferência nos sistemas.
as convergências com mapas simbólicos ancestrais. Tudo isso constitui um sistema coerente de indicadores de que há mais na realidade do que nossa ciência atual é capaz de explicar. Essa constatação não deve ser interpretada como uma rendição ao mistério, mas como um chamado à reinvenção da metodologia científica. A ciência não precisa abandonar seu compromisso com a verificação, a reprodutibilidade e a clareza conceitual. Precisa, sim, abandonar sua arrogância epistêmica e reconhecer que seu objeto de estudo, o real, é maior do que sua grade conceitual. Quando o real transborda o modelo, o erro não está no real, mas na limitação do modelo. Esse é o ponto de partida para qualquer ciência que aspire, não apenas descrever o que já se sabe, mas compreender o que ainda se oculta. O episódio também põe em crise as estruturas políticas que administram o saber. A ocultação de dados, a militarização da descoberta, a exclusão da sociedade civil do debate são sintomas de uma ciência capturada por interesses, que não coincidem com a expansão do conhecimento coletivo. Isso exige uma reação organizada da comunidade científica, dos agentes educacionais e dos movimentos sociais. O saber é um bem público, e o acesso à verdade mesmo quando parcial, provisória ou inquietante, é um direito universal. Se há na Lua vestígios de uma tecnologia que desafia as leis conhecidas, essa informação pertence à humanidade inteira, não a um grupo seleto de tecnocratas e estrategistas. O impacto filosófico dessa descoberta também não pode ser subestimado. A cosmologia moderna, centrada na ideia de um universo inabitado, começa a ruir. A posição ontológica da espécie humana no cosmos precisa ser revista. Não somos o ápice da evolução, nem o centro da criação, nem os únicos sujeitos do saber. Somos uma forma de inteligência entre outras possíveis. E essa percepção, longe de diminuir nossa importância, pode elevar nosso grau de responsabilidade, pois a consciência de nossa contingência nos obriga a pensar com mais humildade, a agir com mais prudência e a buscar na ampliação do conhecimento. Não apenas poder, mas compreensão. Nesse novo cenário, torna-se necessário desenvolver uma ciência do outro, uma epistemologia da alteridade cósmica. Isso implica reformular as perguntas fundamentais da investigação científica. O que é vida? O que é inteligência? O que é tecnologia? O que é presença? As definições vigentes são insuficientes para dar conta do que foi detectado na superfície e no subsolo lunar. Precisamos de novos critérios, novos métodos, novas linguagens. E isso só será possível se abandonarmos a pretensão de que já compreendemos o essencial. A ignorância, quando assumida com seriedade, não é obstáculo, mas força propulsora do verdadeiro conhecimento. Por fim, é preciso reconhecer que a missão Chandrayaan-3 inaugura uma nova etapa da história humana. A exploração do espaço deixa de ser apenas uma extensão da lógica terrestre e passa a ser um exercício radical de descentramento, olhar para a Lua e encontrar nela não apenas crateras e minerais, mas estruturas ocultas, materiais inclassificáveis e sinais de inteligências não humanas, é confrontar-se com a realidade de que nunca estivemos sozinhos. Essa constatação, ainda incipiente, exige tempo para ser assimilada, mas quanto antes aceitarmos a necessidade de reformular nossos modelos de mundo, mais preparados estaremos para lidar com as revelações que certamente ainda virão. O desconhecido deixou de ser uma abstração e passou a ser um dado, e diante dele só há uma resposta intelectualmente honesta: avançar. Agora é com você. Se esse conteúdo te instigou, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos explorar tudo o que ainda está além da nossa compreensão atual.